Alertamos os senhores vereadores que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Você é um cara legal. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Presente. Arlindo Mariana Araújo Filho. Presente. Avelina Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campané. Presente. Carlos Alberto Tomedo Normanha. Ausente. Clemente Cabazana. Presente. Édipo Pereira. Ausente. Edival Antônio dos Santos. Ausente. Hélio Correia. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Presente. José Américo do Nascimento. Presente. Tá bom, seu José. Carlos Hernandes. Presente. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Presente. Mário Mardegan. Presente. Nelson Reis Alves. Ausente. Giron, presente. Nadame Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 6 vereadores estão presentes e 13 ausentes. 13 estão presentes e 6 não estão. Havendo número legal para a abertura, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 27ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba e de início em conformidade com a resolução 1167 de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura das nossas escrituras no Evangelho de São João, capítulo 8, versos 30. Dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos à ordem do dia, aliás, ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos seus vereadores até o final do grande expediente. Sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor e entregues à mesa diretora ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente. Após o que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas a matérias aprovadas pelo Legislativo.
27ª sessão ordinária, 11/9 do ano 2000. O único item da telefônica respondendo a requerimento do edil José Américo do Nascimento. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. O único item da ANAB, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, enviando uma cópia da edição da série Os Cabeças do Congresso Nacional. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de emenda à lei orgânica do município. Projeto de emenda à lei orgânica número em aberto para o ano 2000. Da nova redação ao inciso 16 do artigo 93 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. O inciso 16 do artigo 93 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93, inciso 16. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado por servidores que prestarem serviço junto às escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, as escolas municipais de ensino infantil e fundamental, EMEIFs, inclusive junto às cozinhas e na área de saúde, cujos cargos são definidos em lei complementar. Antônio Carneiro Silveira, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Pacheco Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Proíbe o uso de capacete ou equipamento que dificulte a identificação do condutor de veículos motorizados no município. Artigo 1º. Fica proibido o uso de capacete ou outro equipamento que dificulte a identificação do condutor, fora da condução dos veículos motorizados no município. Parágrafo 1º. A proibição prevista nesta lei se dará toda vez que o condutor deixar a condução de veículos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 2º. A proibição prevista aplica-se também ao passageiro que deverá retirar o equipamento toda vez que deixar o veículo. Artigo 2º. A fiscalização e autuações necessárias ficarão a cargo dos agentes de trânsito do município e do Estado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Ney Giron, vereador pelo PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina Joaquim Fernandes Filhos a Rua 2, localizada no bairro rural da Jacutinga. José Américo do Nascimento, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Denomina José Joaquim da Silva, Rua 3, localizada no bairro rural da Jacutinga. José Américo do Nascimento, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Grupo Escoteiro Dom Bosco, AGE Dom Bosco. Mário Mardegan, vereador pelo PRP. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento inverso dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Gertrudes Pedon Zavanello, ocorrido no último dia 10 de setembro, aos 86 anos de idade, considerando que a senhora Gertrudes Pedon Zavanello deixa o marido, o senhor Orlando Zavanella, e os filhos Mário Zavanella. Desculpe. O nome correto, sobrenome é Orlando Zavanello. E os filhos Mário, Antônio, Arlindo, Derso e Nilson. Requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Gertrudes Pedon Zavanello. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o excelente trabalho realizado pela Rede Globo no tocante às matérias exibidas a respeito da formação de cartel pelos postos revendedores de combustível de Araçatuba e todo o interior do estado, considerando a importância que esta informação exerce dentre os consumidores, que de posse do conhecimento real da situação, atua no sentido de fiscalizar tal segmento comercial, coibindo desta forma maiores abusos. Requeremos voto de aplauso à Rede Globo de televisão por estar cumprindo com excelência seu papel de veículo de informação imparcial e atuante. Carlos Alberto de Almeida Normand é vereador pelo PL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a rua Abel Silva oferece acesso ao conjunto habitacional Claudionor Cinte, considerando que referida rua está sem iluminação pública, embora já conte com todos os equipamentos necessários, inclusive luminárias, que foram desligadas por técnicos há mais ou menos 4 meses. Considerando que a população pede providências para que o local receba iluminação pública, pois a escuridão acaba oferecendo riscos a todos, especialmente para os jovens que estudam no período noturno e que utilizam essa rua. Requeremos o seguinte: primeiro, por que as luminárias da rua Abel Silva foram desligadas recentemente? 2. O que a Prefeitura Municipal está fazendo para que o local receba definitivamente iluminação pública? Edivaldo Antônio Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que durante muitos anos a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, manteve em Araçatuba um escritório regional para atendimento ao público, considerando que todos os serviços oferecidos pela CPFL eram resolvidos por esse escritório regional, onde a população era bem atendida, considerando que, recentemente, todo atendimento da CPFL foi transferido para a cidade de Campinas, distante de Araçatuba mais de 400 quilômetros, sendo que os usuários dos serviços dessa companhia só conseguem atendimento se utilizar o telefone 0800 10 10 10. Considerando que a utilização deste telefone tem causado um aborrecimento muito grande para os usuários, pois, conforme informações, esse número está sempre ocupado e quando chama ninguém atende, sendo muito difícil conseguir falar com as atendentes na cidade de Campinas. Considerando que a população não tem ou não pode continuar sofrendo com esse problema, razão pela qual é necessária a manutenção por parte da CPFL de um escritório somente para atender os contribuintes, assim como era feito no passado,
Requeremos que seja oficiada a senhora prefeita para que interceda junto à direção da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, no sentido que seja instalado escritório da companhia em Araçatuba, para atendimento ao público. Edivaldo Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador autor Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu elaborei esse requerimento com a finalidade de cobrar da senhora prefeita municipal uma postura com relação à Companhia Paulista de Força e Luz. Depois que foi privatizado o serviço em Araçatuba, a companhia simplesmente demitiu todos os seus funcionários e mudou o escritório central para Campinas. Acontece o seguinte, que qualquer morador de Araçatuba, quando precisa de um serviço da companhia, tem que ligar no 0800 10 10 10. Acontece, senhores vereadores, que a maioria da nossa população, ou pelo menos 30% da nossa população, não possui telefone. E a companhia só atende através de ligações desse telefone de 0800. Eu espero que não só eu, os demais vereadores aprovem esse requerimento e cobrem da senhora prefeita uma postura com relação à Companhia de Força e Luz para que instale novamente um serviço de atendimento ao público e à população de Araçatuba. Que isso, para mim, simplesmente virou uma palhaçada dessa companhia. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Carolina Germiniane Pereira, ocorrido hoje aos 91 anos de idade, considerando que a senhora Carolina era viúva e deixa os filhos Édipo, Íris, Atineia, Perseu, Medeia e Andrômeda. Considerando que a senhora Carolina era mãe do vereador desta Casa de Leis, Édipo Pereira, requeremos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Carolina Germiniane Pereira, ocorrido neste dia 11 de setembro do ano 2000. Vereador Tadami Kawata, pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer manifestar, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem... Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Solicitamos a todos que de pé possamos homenagem póstuma à mãe do nosso companheiro Édipo Pereira. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Bonifácio Campaner, vereador Carlos Alberto de Almeida Noronha e vereador Clemente Cavazana. Com a palavra, vereador Pastor Bonifácio Campaner. Dispensa. Vereador Carlos Alberto de Almeida Noronha. Dispensa. Vereador Clemente Cavazana. Dispensa.
Encerramos assim o pequeno expediente e passamos à ordem do dia. Antes de iniciarmos a ordem do dia, anunciamos a presença dos alunos do terceiro colegial do Paraisão, Escola Estadual Dr. Clóvis de Arruda Campos, a visita coordenada pela professora Beatriz. Agradecemos esta visita. Cadê o... Ordem do dia da 27ª sessão ordinária. Primeiro item. Primeira discussão do projeto de lei 122/2000, de autoria do vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Revoga o inciso 7º do artigo 16 da Lei Municipal 5.789, de 4 de julho de 2000. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação constou da ordem do dia da 26ª sessão ordinária, realizada em 4 de setembro de 2000, ocasião em que foi rejeitado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, com a palavra, vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Com relação a esse projeto do vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, revogando o artigo 16, o inciso 7 do artigo 16 da Lei Municipal 5.789. Esse projeto veio em boa hora, haja visto que o vereador se propõe a fazer uma modificação, a suprimir esse artigo, deixando com que as motos não tenham ano, desde que elas estejam adequadas e capacitadas para trabalhar, tiver em boas condições de trabalho, elas teriam que passar pelo Dentra e, desde fiscalizada, ela estando em boas condições, ela pode ser liberada para o trabalho. Mas o que eu queria mesmo discutir sobre esse projeto é o seguinte: tem um determinado cidadão que é candidato a vereador, diz que criou o mototáxi no Brasil. Só para informação das pessoas que estão assistindo o horário eleitoral gratuito, o mototáxi foi criado em 1989 por ideia de um ex-funcionário dos Correios em Fortaleza, que em 1993 esse serviço foi legalizado em Caxias do Sul. Em 1994 foi legalizado e regulamentado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 1995, em Três Lagoas. Então, eu acho que essa pessoa que está fazendo essa propaganda de que ele é o idealizador, o criador do mototáxi do Brasil, ele está achando que a população é besta, é boba. Eu quero dizer que esse primeiro projeto foi criado e iniciado pelo vereador Dunga em 1997, a autoria dele aqui em Araçatuba, e depois um segundo projeto regulamentando um projeto de autoria minha. Acontece o seguinte, que nós temos um indivíduo aí que se diz presidente do sindicato dos mototaxistas, que se diz o dono da matéria, que ele representa o mototáxi em Araçatuba, que ele vai tirar o IPVA dessas motos, vai retirar o IPVA dessas motos, o IPI, esses donos de mototáxi estarão isentos. Eu quero dizer uma coisa, o IPI, gente, é um imposto federal, a legislação é federal. Quem vai votar nisso aí não é vereador aqui de Araçatuba, não.
e nem de Câmara nenhuma. Quem vai votar são os deputados e os senadores. Com relação ao IPVA, é um imposto estadual que 50% é do município e 50% é do Estado. A legislação é estadual. O governo do Estado que vai, a Assembleia Legislativa que vai definir e decidir sobre isso. Esse camarada está pregando uma coisa, está se achando o dono do mototáxi em Araçatuba, inclusive vem denegrindo a minha imagem durante os donos de empresas de mototáxi, não só a minha imagem, o meu nome, como a do vereador Dunga, que nós somos autores de 2 leis do mototáxi, que regulamentam o mototáxi em Araçatuba. Esse camarada, todas as vezes que o mototáxi precisou de sustentação, quem deu a cara para bater não foi só eu, o Dunga, não. Foi essa Câmara que esteve junto com a prefeita. Todos os 19 vereadores lutaram para que o serviço se mantivesse em Araçatuba. Todos estiveram lutando conversando com o comandante da Polícia Militar na época, conversando com o nosso delegado regional, discutindo com a prefeita para que não paralisasse o serviço, com a fiscalização do município. E esse imbecil nunca se empenhou em dar uma mão para o serviço. Sempre coube a essa casa de vereadores, aos 19 vereadores, lutar pelo serviço e manter o serviço em Araçatuba. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. E faço a reserva do meu tempo, senhor presidente. Vossa Excelência reserva 7 minutos. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Boa noite, meu nobre presidente dessa igreja Casa de Lei, Tadame Kawata. Nobres pares, estudantes, público aqui presente. O vereador Edival Antônio dos Santos, que por acaso tem o nome inverso do meu, né, Edival Antônio Edivaldo, veio aqui e acho que já explanou muito bem tudo aquilo que eu ia falar. Eu queria dizer, realmente fazer uma parte somente para dizer o seguinte. O que eu ouvi o Adelino dizer é que nós estamos fazendo demagogia. Mas se demagogia é criar emprego, eu fiz isso em 1997. Vou continuar fazendo demagogia. Eu acho que o cidadão não deve, presidente sem ser eleito por mototaxista, e querer defender uma bandeira, que ele defenda a bandeira política que ele queira, mas com mentiras e obrigando a cada cidadão a pagar R$35 por moto. A gente realmente fica meio constrangido porque essa lei passou na Câmara há 1 mês, 2 meses atrás e a gente já está mexendo. Mas depois nós vimos o problema e eu pediria aos nobres colegas que, desde que seja feita uma vistoria e haja condição de uso, eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, porque nós estamos cerceando o direito. É lógico que passou a vistoria, a moto, o carro, no caso aí, se for táxi, não tiver igual táxi. Se não tiver condição, não passa. Eu acho que restringir isso a 7 anos. Eu peço até desculpa, porque passou batido por mim. O primeiro projeto que eu fiz era 10 anos. Nós vamos colocar em dificuldade muitas famílias. E depois, eu queria dizer que, graças a Deus, o mototáxi não virou uma loteria municipal, onde, sob as luzes dos holofotes, Araçatuba viu cerceado o seu direito de arrumar 350 empregos. E aquele cidadão, Messias Ribeiro, que administrava a loteria municipal de Araçatuba, dando 350 empregos, hoje administra a Caixa Econômica Estadual com a Palpiteca em Fortaleza, com a Palpiteca em Goiás, em Ceará. Mas Araçatuba é a cidade do não pode. Queria aqui também agradecer a prefeita municipal, Germínia Dulce Venturoli, porque na hora que ela viu a situação e como foi aprovada a lei municipal, nós tivemos conversando com o professor Silvio, com ela, e ele disse que ia esperar
as votações da Câmara Municipal, pois existe também um projeto do vereador Edivaldo Antônio dos Santos, para depois fazer a regulamentação. Não é demagogia, não. Eu queria dizer aos nobres pares dessa casa que ao votar a favor, nós estamos eximindo da culpa do desemprego. Porque eu vejo a dona Ruth, Fernando Henrique Cardoso na televisão, dizendo, nós não temos culpa, a crise é mundial. Nós temos culpa, sim. Quando uma menina, uma criança aborta na favela, nós temos culpa quando votamos contra uma lei dessa. Quando um coitado chamado Sandro do Nascimento é escanteado no ônibus 717, no canto do Zoológico do Rio de Janeiro, ao lado da poderosa TV Globo, nós temos culpa. Porque olha o passado e a sua infância, não teve assistência social que merece. Nós temos culpa, sim. Muita culpa quando nós vamos contrário a qualquer projeto que favorece o social. Então vou pedir aos nobres vereadores dessa casa que vote a favor desse projeto, para que a prefeita municipal, logo após a aprovação do outro projeto do vereador Edivaldo Antônio dos Santos, possa regulamentar o projeto da mototáxi e, enfim, legalizar esta tumultuada situação. Pois não? Para aceitar que um cara que nunca fez nada pelo mototáxi, pelo contrário, ele só está querendo morder em cima do serviço, querendo reduzir de 1.800 empregos em Araçatuba hoje para 300 ou 400 empregos, porque do jeito que está a lei hoje, não tem condições desse pessoal que estão trabalhando de se regulamentar. Nós temos que fazer as modificações na lei para que essas famílias não fiquem desempregadas. E esse camarada, ele não tem moral nem para vir assistir uma sessão da Câmara, que ele, como presidente do Sindicato dos Mototaxistas, deveria estar aqui sabendo que um projeto de lei do mototáxi hoje está sendo discutido aqui. Eu acho que ele não é homem nem para isso. Eu reservo meu tempo se necessário for, presidente. Obrigado. Vossa Excelência reserva 2 minutos. Não havendo nenhum vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo, vereador. Próximo vereador faz da palavra, vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente, em especial os alunos da Escola Estadual Clóvis de Arruda Campos, Paraisão. Na vida, tudo é preciso equilíbrio, racionalidade. A ignorância é coisa de quem não quer aprender, de quem não quer entender, ou finge que não entendeu. Primeiro, duas situações precisam se colocar com relação ao projeto. O projeto precisa ser aprovado, nós somos favoráveis à aprovação do projeto. Existem algumas dificuldades na lei que estão sendo apresentadas agora, emendas para serem consertadas, para trazer a realidade de hoje. A realidade seguinte será outra. Falo da tribuna da Câmara para ser cobrado depois. Mototaxista vai ter sim, vai ter não. Os mototaxistas, num trabalho conjunto dos presidentes do sindicato, do Sindimoto e meu, está hoje isento sim do IPVA, não recolhe mais IPVA, está isento. Porque tem a mesma condição do taxista,
já foi isentado e é documento certo, assinado pela Secretaria da Fazenda, não é promessa vã. É preciso deixar claro. Está isento, porque tem a mesma condição do taxista, que é isento também, transporte público de passageiro. Foi transferido, a Secretaria da Fazenda aceitou o dissídio, julgou e entendeu que tem a mesma condição dos taxistas, portanto, não paga mais IPVA. Este ano, quem comprar moto nova não paga mais. O ano que vem, nenhum mototaxista paga mais IPVA. A questão é, a gente tem que trabalhar. Nós trabalhamos para conseguir o benefício. E não é proibido a ninguém trabalhar. Aliás, todos devem trabalhar. Ninguém andou, principalmente com relação ao vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Eu andei com o presidente do sindicato, não ouvi em nenhum momento ele tocar no nome do Dunga. Nenhum momento, para falar mal, para falar bem. Falou sim no nome do vereador Edivaldo. Porque ele foi questionado, trouxeram uns fatos ao nosso conhecimento, que ele falou que não existia IPVA, etc, etc, e ele falou. Agora, mesmo que se queira juntar grupo contra, não adianta questionar esse problema. O campo está aberto para todo mundo trabalhar, fui lá e trabalhei. É ignorância dizer é lei federal ou estadual. E prometo mais. Nós vamos conseguir também isenção de IPI e de ICMS. E não importa, a questão é conhecer a situação e transformá-la em realidade. Os taxistas fazem questão de explicar para evitar problema. Os taxistas não pagam IPI, não pagam IPVA na aquisição de veículos novos. Essa mesma condição está sendo reivindicada para os mototaxistas. E vai conseguir porque é uma questão de justiça. No mesmo dissídio que foi julgada a questão do IPVA, nós estamos requerendo que seja também apreciada a questão do IPI e do ICMS. E tenho certeza absoluta que vai ser acatado. E mais, o financiamento da Caixa Econômica Federal a 4% de juro ao ano, também tem que ser estendido esse benefício aos mototaxistas. Por que não? É o mesmo benefício que tem os taxistas. Isto é uma situação real, pura, límpida, não é promessa de campanha. Primeiro, o IPVA não paga mais. Desafio quem vem aqui questionar um assunto desse. Eu tenho documento preto do branco escrito para provar da Secretaria da Fazenda. Ninguém pode continuar teimando com uma situação dessa. Com relação à moral. Se o moço não tem condições, permaneceu o tempo todo junto com o Edivaldo, com o vereador Edivaldo. Todo o tempo permaneceu lá com o gabinete dele. De certo, não recebeu o apoio que precisava, por isso me procurou. Eu não estou impedido de trabalhar. E todo mundo que me procurar, eu vou trabalhar. E mais, hein? E mais. Muitas pessoas é testemunhas. Eu jamais pedi voto, nem para ele, nem para ninguém. Eu trabalhei. Se ele achar que deve dar o retorno, é um problema particular dele. Se achar que não, problema dele. Eu não questiono quem fez lei, quem deixou de fazer a lei, eu só questiono o seguinte: o serviço precisava ser regulamentado? Foi. Parabéns para toda a Câmara. A lei precisa agora ser a lei agora precisa ser regulamentada pelo decreto. Nós todos precisamos apertar a prefeita para que ela baixe o decreto. Não pode continuar essa situação de baderna que tem. Um monte de bandido se infiltrado no meio dos mototaxistas, assaltando, roubando. Isso já faz 2, 3 anos. E nós continuamos aqui como se a responsabilidade também não fosse nossa. Nós temos que apertar. Tem que ir para a rua fiscalizar. Tem que tirar os bandidos do meio do serviço. Como é que pode a gente estabelecer uma estrutura de serviço público e largar o Deus dará como está? Porque está o Deus dará, está largado, está jogado. Sem atenção, sem a atenção que merece ter. Transporte público de passageiro. É a filha, os filhos dos outros que está sendo transportado de moto. É o passageiro desconfiado do mototaxista e o mototaxista desconfiado do passageiro. E ninguém toma providência. É preciso tomar providência. Não dá para ficar em cima do muro olhando com medo de perder voto. Eu não tive medo de perder voto. Nem antes, nem depois, nem hora nenhuma. A gente vai agir de acordo com o que é certo. Se tiver voto, bem. Se não tiver, amém. Mas o que é certo, é certo. Precisa ser regulamentado. Precisa cumprir as regras. E precisa dar o retorno, em termos de equiparação, de tudo aquilo que os outros têm. Se os mototaxistas têm isenção de ICMS, de IPI e de IPVA, os mototaxistas precisam ter também. Se os taxistas estão inseridos no contexto do Conselho Municipal de Trânsito, é preciso também que os mototaxistas também estejam representados. E é isso que a gente verificou. Eu não vejo nada, absolutamente nada no comportamento desse moço que possa ensejar alguma dúvida. Pelo contrário, é uma pessoa trabalhadora,
A questão dos R$ 35 é muito mais barato do que isso e mais. É acertado diretamente com a seguradora. Trabalha de graça sem receber um centavo. Onde é que pode estar a crítica a uma pessoa que atua nessas condições? Tem toda a condição moral de estar aqui e realmente representa. Porque nós vamos comparar situações. Quando se pretendeu fazer uma reunião com os insatisfeitos, reuniram meia dúzia de motociclistas. E quando se pretendeu a reunião que foi feita agora com os mototaxistas que querem a regulamentação, reuniu-se 1.600 mototaxistas. Então vamos verificar quem é que está com a razão. Onde é que está a liderança? Ele é realmente o líder, representa realmente a categoria, e a gente tem que dar os parabéns que tem uma pessoa assim, desprendida, disposta a trabalhar. Eram essas considerações que eu queria fazer, senhor presidente, e reservo meu tempo. Vossa Excelência reserva 3 minutos. Não havendo vereador inscrito, vereadores com reserva de tempo, vereador de volta, Antônio dos Santos, 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Estranhando o comportamento do vereador Jaime, porque em nenhum momento eu citei o nome do vereador. Agora, com relação à isenção, um parecer da Secretaria da Fazenda, para mim, vereador, me desculpa, mas não é lei. Eu acho que uma lei de isenção do IPVA tem que vir através de uma lei estadual. Algumas mudanças que nós estamos propondo num projeto de lei na regulamentação, é que um mototaxista, para trabalhar no mototáxi, ele tem que ter 1 ano de carteira, de carteira. Quer dizer, o delegado assina a carteira do mototaxista, ele tem que ficar 1 ano parado para depois trabalhar com mototáxi. É um absurdo. O artigo 28 dessa lei diz o seguinte, que primeiro a empresa tem que ter 10 mototaxistas para depois ela obter o alvará para poder se instalar no município. Como é que ela vai ter primeiro 10 mototaxistas cadastrados com inscrição para depois ela obter o alvará? Isso o artigo da lei, da nossa lei que está em vigor, tem que ser modificado, é um absurdo. Com relação a sanitário, 2 sanitários, também é outro absurdo. Bom, tem 10 ou 12 modificações, nós estamos propondo e espero que segunda-feira esse projeto venha para discussão nesse plenário. Com relação aos bandidos, o vereador Jaime citou que existe no mototáxi. A gente vê pela imprensa todos os dias aí, que existem políticos bandidos, juiz bandido, taxista bandido, policial bandido, juiz bandido. Agora, no meio do mototáxi, no meio de 1.600 mototaxistas em Araçatuba, logicamente, que vai ter meia dúzia de bandidos aí. Isso aí não tem dúvida. Isso aí não vai acabar nem com a regulamentação e nem com a prisão desse pessoal, porque vai surgir mais. Eu acho que esse senhor Adelino, que é presidente do Sindicato dos Mototaxistas, eu vou tornar a repetir aqui. Esse camarada não tem autorização de falar em meu nome e em nome de nenhum vereador dessa Câmara, porque todos, até hoje, desde a criação da lei em 1997, sem distinção, todos apoiaram o mototáxi, todos estiveram junto com a prefeita para que a fiscalização do município não parasse com o serviço, que o comando da Polícia Civil não parasse com o serviço, que o comando da Polícia Militar não parasse com o serviço. Eu estou estranhando o vereador Jaime aqui dizer que eu citei o nome dele. Em nenhum momento eu citei o nome dele. E com relação à isenção dos impostos, eu questiono. Só vou acreditar a hora que eu ver a lei na minha frente, publicada no Diário Oficial do Estado. Isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Próximo vereador reserva de tempo, o vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Dispensa. Próximo vereador faz da palavra, vereador Jaime da Silva. Dispensa. Não havendo nenhum vereador inscrito, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei 122/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Revoga o inciso 7º do artigo 16 da Lei Municipal 5.789, de 4 de julho de 2000. Segundo item, discussão única do projeto de lei 110/2000, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a cessão de uso dos lotes 15, 16 e parte dos lotes 7 e 8 da quadra E do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, à empresa JC Araçatuba Indústria e Comércio Limitada. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É meu parecer, Jaime José da Silva, relator, e opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. A Comissão de Assuntos Econômicos exara parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 110/2000, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a cessão de uso dos lotes 15, 16 e parte dos lotes 7 e 8 da quadra E do Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, a empresa JAC Araçatuba Indústria e Comércio Limitada. Terceiro item. Discussão única do projeto de lei 117/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Denomina Ercília Gutierrez Junqueira a rua C, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Jaime José da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazani e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto é em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 117/2000, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Denomina Ercília Gutierrez Junqueira a rua C, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. Quarto item. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 018/2000, de autoria do vereador Nelson Reis Alves. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Edson de Freitas Santos pelos relevantes serviços prestados ao município na área social. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. Jaime José da Silva, relator. E pela legalidade opinaram os edis Clemente Cavazana e José Américo do Nascimento. A Comissão de Finanças exara parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, 2/3. Antônio Carneiro da Silveira. Ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Edmo Pereira. Ausente. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento.
Sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavão, Birubiru. Sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Sidney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. 16 vereadores votaram pelo sim, senhor presidente, e 3 estão ausentes. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo número 018/2000, de autoria do vereador Nelson Reis Alves. Concede diploma de honra ao mérito ao senhor Edson de Freitas Santos pelos relevantes serviços prestados ao município na área social. Quinto item. Discussão única do projeto de decreto legislativo 021/2000, de autoria do vereador Hélio Corrêa. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Mário Sérgio Fernandes Delgadinho pelos relevantes serviços prestados ao município na área esportiva. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelina Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal da decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. E, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, 2/3. Antônio Carneiro da Silveira, ausente. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avenida Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Edmo Pereira, ausente. Edivaldo Antônio dos Santos, sim. Hélio Corrêa, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavão, Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Sidney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, o resultado desta votação: 16 vereadores votaram pelo sim e 3 estão ausentes. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo 021/2000, de autoria do vereador Hélio Corrêa. Concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Mário Sérgio Fernandes Delgadinho pelos relevantes serviços prestados ao município na área esportiva. Sexto item. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 022/2000, de autoria do vereador Sidney Giron. Concede o título de cidadã araçatubense à senhora Maria José Bedran de Castro pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas educacional e jurídica. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de decreto legislativo é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal, decisão da comissão pela legalidade do projeto de decreto legislativo. Jaime José da Silva, relator, e acompanham pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir. O projeto está em votação. Em votação é o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal para a votação do projeto em globo. Quórum qualificado, 2/3. Antônio Carneiro da Silveira, ausente. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avenida Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Edmo Pereira, sim. Perdão, Ed Pereira ausente. Edivaldo Antônio dos Santos, sim. Hélio Corrêa, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavão, Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí,
sim. Senhor presidente, 16 vereadores votaram pelo sim e 3 estão ausentes. Fica aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo número 022/2000, de autoria do vereador Sidney Giron. Concede o título de cidadã aracatubense à senhora Maria José Bedani de Castro, pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas educacional e jurídica. Sétimo item. Discussão única da moção 007/2000, de autoria do vereador Jaime José da Silva. Moção de apoio à iniciativa de concessão a mais uma empresa visando a exploração de linha aérea a partir de Araçatuba. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador autor Jaime José da Silva. Demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, a ideia contida na moção é forçar uma situação para que ocorra em Araçatuba a instalação de mais uma empresa concorrente da TAM. Recentemente nós fomos surpreendidos com a substituição dos aviões, pura e simplesmente, sem nenhuma satisfação, por aviões de pouca segurança, de uma empresa aí denominada Pantanal, foi sublocada a linha para essa empresa, e eles é que estão fazendo o transporte de São Paulo, de Araçatuba a São Paulo. Araçatuba teve um aumento significativo na quantidade de pessoas utilizando a linha aérea Araçatuba-São Paulo. Nós precisamos de uma estrutura adequada dessa até para atrair outras empresas. Não podemos continuar na dependência de uma única empresa que faz o que bem entende, que não dá satisfação e que está prestando um trabalho de péssima qualidade. Embora tenhamos um dos melhores aeroportos do estado de São Paulo, ainda assim não recebemos deles a atenção que a gente merece. É nesse sentido que a gente gostaria, então, que os companheiros vereadores aprovassem essa moção. São essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, a moção está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única a moção 007/2000, de autoria do vereador Jaime José da Silva. Moção de apoio à iniciativa de concessão a mais uma empresa visando a exploração de linha aérea a partir de Araçatuba. E assim encerramos a pauta da ordem do dia da 27ª sessão ordinária. Ficando os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao ilustríssimo senhor professor Massahico Mori, diretor do Judô Clube de Araçatuba, Mori, a ser realizado na próxima sexta-feira, 15 de setembro de 2020 horas, no plenário desta casa. Fica também convocados os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 18 de setembro de 2000, segunda-feira, 19 horas. Agradecemos a presença dos alunos do terceiro colegial do Paraisão, coordenado pela professora Beatriz. Por presente, a todos nosso muito obrigado e boa noite.